Bom dia a quem não está em casa ou se está-nos a ver indeferido. Bom dia, boa tarde ou boa noite, está bem? Sejam muito bem-vindos. Mas para quem está agora, neste momento, então quero dar as boas-vindas e dizer que nós vamos continuar a falar sobre este tema que é os 10 mandamentos. Preparados? Em casa, estão preparados? Então vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20. Nós começámos há 4 semanas atrás a falar sobre os 10 mandamentos. De facto, foi alguma coisa que Deus deu a Moisés há milhares de anos atrás. E a primeira pergunta é, será que aquilo que foi falado há milhares de anos atrás, especificamente para Moisés e para o povo de Israel, ainda está atual nos dias de hoje? Será que podemos aprender ou aplicar esses princípios à nossa vida? Claro que sim. Na verdade, os mandamentos são princípios, são conselhos que Deus deu ao seu povo e que são atuais também para as nossas vidas nos dias de hoje. Então, hoje vamos debruçar a nossa atenção no mandamento número 4. No versículo 8 de Êxodo 20, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Pai, que nesta manhã, Senhor, abre os olhos do nosso espírito para a Tua palavra, Deus. Que ao abrir a minha boca, que seja o Teu Espírito a me conduzir, Senhor. E de facto, ajuda-nos a aplicar no nosso dia a dia os princípios da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos traga essa revelação, Senhor, de podermos aplicar, compreender de forma prática a Tua palavra, de maneira que ela afete o nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Qual é o princípio que Deus nos está a ensinar com o 4º mandamento? Bem, o 4º mandamento fala-nos da nossa relação com Deus e da nossa relação com o nosso corpo. Digo ao lado, com Deus e com o nosso corpo. Bem, a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Diz, ora não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Deus hoje, Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Isso sim aconteceu no Velho Testamento. Quando a Bíblia diz quando Jesus na cruz do Calvário disse estas 2 palavras, está consumado, o que é que ele está a dizer? Que a partir de agora nós não vamos agir mais como antigamente, mas há um novo pacto. A partir daqui há um novo testamento. A partir daqui há uma nova maneira de agir. O véu que nos separava da presença de Deus, ele já não separa mais. Quando a Bíblia diz que o véu foi rasgado, por trás do véu havia a arca, onde estavam os 10 mandamentos, onde estava a presença de Deus, não é? E quando esse véu foi rasgado, quando Jesus na cruz do Calvário, através
através do seu sangue, morreu por mim e por ti. O que Deus estava a dizer é que eu não mais quero habitar em templos feitos por mãos humanas, mas eu quero habitar em templos feitos de carne e osso, homens e mulheres como eu e vocês. Então Deus estava a dizer assim, olha, eu não habito mais em templos feitos de mãos humanas, vocês são o templo do Espírito Santo, a casa de Deus, onde Deus habita. Vocês e eu, nós somos o tabernáculo de Deus. Diga ao irmão lá, o teu corpo é casa de Deus. Diga ao outro irmão, o teu corpo é casa de Deus. Então, na verdade, o lugar, esta casa, este lugar, este auditório, este edifício onde nós nos encontramos, não é a casa de Deus, mas é onde a casa de Deus, o templo de Deus, se reúne. E de facto o que faz esta casa especial é cada um de vocês. O que faz esta casa única, o que faz este lugar super especial, é a tua vida, a minha vida, é a vida de cada um de vocês, porque cada um de vocês é o templo de Deus, é onde o Espírito de Deus habita. E com este mandamento, Deus está a dar-nos instruções bem específicas, como nós devemos cuidar dessa casa, como nós devemos ter cuidado de manter em forma, digo ao irmão ao lado, a casa de Deus. E por isso ele disse, olha, 6 dias trabalharás e o 7º tu descansa. Toma um dia e separa-o para Deus, para descansar, para dar graça a Deus, para usufruir. Ou seja, isso vai contribuir para que a tua vida seja melhor e melhor. Eu hoje trouxe um manual. Um dia destes, eu ia conduzir o meu carro e apareceu uma luz. E eu, a primeira ideia que tive foi perguntar a pessoas, minhas amigas, o que era aquela luz. E a todos os que eu perguntei que tinham um carro igual ao meu, ainda não tinha aparecido aquela luz. Então ninguém sabia o que era aquela luz. Depois lá me lembrei, mas o carro traz um manual de instruções. E fui aqui ver qual era a luz e logo descobri o que é que ele estava a precisar. Por não sei o quê do filtro de partículas, um óleo qualquer. Irmãos, este manual é o manual de instruções do meu carro. Aqui ele explica que X em X quilómetros ele deve mudar o óleo. X em X quilómetros ele deve mudar o filtro. X em X quilómetros ele deve mudar o filtro do gasóleo, o filtro do ar e tudo aquilo que eu não percebo nada. Mas se nós seguirmos o manual de instruções, a durabilidade do carro aumenta. Sempre que mudamos o óleo no dia certo ou no tempo certo, sempre que mudamos as peças, quando o manual de instruções diz para o mudar, porque é que às vezes as casas das firmas são mais caras, e às vezes dizem, pastor, há muita coisa que é verdade, mas também é verdade é que ele segue o manual de instruções e diz, aqueles quilómetros, aquela peça muda. Não, mas ela ainda não está partida. Mas eles mudam. Quando eu tive outro carro, e aquele tinha comprado novo, e antes de acabar a garantia, eu fui a outro mecânico. É mais barato. E quando estava de férias, por exemplo, no Algarve, fomos passear e o carro de repente perdeu a força. E chegava ali aos 60 e já não andava mais. O que é que não é? O que é que não é? Leva o carro à marca. E foram descobrir, era um tubo que estava roto. Mas está dentro da garantia, não tem problema. Porque este tubo devia ter sido mudado aos X quilómetros. Nós só temos de descobrir qual foi o concessionário que não mudou o tubo aos X quilómetros. Mudamos-lhe o tubo e eles pagam. Porque tinham a responsabilidade de o mudar. Só que descobriram que não houve nenhum concessionário que mudou o tubo. Porque foi o Zé que fez a revisão e disse, o tubo está bom, não muda.
Resumindo, saiu um caro. Porquê? Porque não seguimos o manual de instruções. Nós temos outro manual aqui, que é a Bíblia. A Bíblia é o manual de Deus de instruções para a nossa vida. E quando nós seguimos o manual de instruções, nós temos muito mais probabilidade de ter sucesso na vida. Como é que nós podemos ter paz na nossa vida? Diga ao irmão lá, seguindo o manual de instruções. Como é que nós devemos lidar uns com os outros? Diga ao irmão lá, seguindo o manual de instruções. Como é que nós podemos ter uma vida bem-sucedida? Diga ao irmão lá, seguindo o manual de instruções. O problema é que muitas das vezes nós não seguimos o manual de instruções, porque achamos que não é boa ideia. E por vezes experimentamos dor, sofrimento, angústia, pecado, e porque simplesmente não seguimos o manual de instruções. E o quarto mandamento, Jesus dá-nos uma instrução muito clara e muito simples. 6 dias trabalharás. Diga ao irmão lá, de 7º dia descansas. E sabe o que é que mais me impressiona? É no versículo 11, que diz que Deus descansou. E eu pus-me a pensar, será que Deus descansou porque estava cansado? Será que Deus descansou, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, Ele perdeu as forças, precisou de férias? Bem, eu não creio. Eu creio que Deus descansou, não porque estava a precisar de férias, não porque estava cansado, mas porque queria ensinar-nos, digo ao irmão ao lado, um princípio que é válido e super importante para as nossas vidas. E no versículo 11 ele diz, 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Na verdade, no final do dia 1º diz que Deus olhou para a sua criação e disse, é bom. No 2º dia a mesma coisa, mas no 7º dia diz que Ele abençoou aquele dia e Ele desfrutou da criação que Ele próprio criou. Eu posso imaginar Deus olhar, por exemplo, ao elefante e dizer, tens uma tromba tão gira. Eu posso imaginar Deus olhar para a criação e a sorrir e a usufruir e a desfrutar da sua própria criação. E foi isso que Ele quis transmitir a nós. Olha, trabalha, sim. Esforça-te, sim. Mas também é importante descansares. Também é importante usufruires. Também é importante desfrutares. Também é importante. Nós precisamos aprender com o próprio Deus. Sabe porquê é que nós devemos descansar? Primeira razão. Por uma questão de obediência a Deus. Simplesmente obedecer a Deus. Nós não já aprendemos que obediência traz sucesso? Por uma questão de obediência, Deus diz. E se nós obedecermos a Deus, a nossa obediência vai melhorar o nosso relacionamento com Deus. A nossa desobediência interfere no nosso relacionamento com Deus, sim ou não? Quando os nossos filhos desobedecem, nós ficamos contentes, certo? Claro que não. Interfere. Eles próprios, quando sabem que fizeram mal, não estão tão à vontade connosco. É verdade ou não é? Então simplesmente devemos obedecer a Deus. O que é que diz lá em Lucas capítulo 6, versículo 46? Porquê é que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Alguém pode dizer, pastor, mas eu acho que não é importante. Pastor, eu não sinto descansar bem, eu também não sinto pagar a luz, mas tenho que pagar.
Até porque se eu quiser ter uma série de coisas em casa, digo ao irmão ao lado, é bom que pagues. Eu também não sinto pagar o gasóleo, mas se eu quiser sair tenho que pagar. Porque senão vou mesmo a pé. Então há muita coisa que nós fazemos na vida, não tem a ver com sentimento, mas tem a ver com sabemos que é aquilo que é certo e que devemos fazê-lo. Quando, por exemplo, o Saul desobedeceu a Deus, o profeta Samuel diz, olha, melhor é obedecer do que o sacrificar. Deus não está à procura de sacrifícios, Deus está à procura, digo ao irmão ao lado, de obediência. E quando nós obedecemos, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a seguir o manual de instruções. E sabe porque é que nós devemos obedecer, segundo lugar? Para seguir o próprio exemplo que Deus nos deu. Deus deu-nos esse exemplo. E quando Ele abençoou, consagrou, dedicou o sétimo dia, Ele não está a falar apenas em descansar, apenas em dormir, apenas em não fazer nada, mas é um dia que nós vamos desfrutar. É um dia que nós vamos dar graças a Deus. É um dia que às vezes andamos sempre a correr de um lado para o outro, trabalho, casa, filhos, isto, aquilo, aquilo outro, e ter um dia em que podemos parar um pouco e dizer graças a Deus. Porque Ele é aquele que me tem conduzido até aqui. Ele é aquele que nos tem abençoado. Ele é aquele que nos tem, e que possamos desfrutar de todas as coisas à nossa volta. E já vamos falar um pouco mais acerca disso. E quando se fala em desfrutar, algumas pessoas, pastor, eu não tenho grande coisa para desfrutar. Porque logo na cabeça de muitas pessoas está um carro, ou uma casa, ou umas férias, seja o que for. Mãe, mas a palavra de Deus diz que nós devemos ter um coração agradecido. Na verdade, o segredo para crescermos é dar graças a Deus por aquilo que temos. Graças a Deus pelas roupas que temos, graças a Deus pelo carro que temos. Pastor, o meu carro tem 40 anos e depois, mais tenho eu e estou aqui. Às vezes pensamos que o pastor está a brincar um bocadinho, mas a falar a sério. Vamos cuidar e dar graças a Deus por aquilo que nós temos. Nós às vezes temos a mania sempre de estar a olhar para a relva do vizinho. Mas não interessa a relva do vizinho. Tu, graças a Deus, pela minha relva, pela minha família, pelos meus filhos, pelo lugar onde eu durmo, pela roupa que eu visto. Graças a Deus, pelo ar que respiramos. Digo ao irmão ao lado, um coração agradecido. Um coração agradecido. E terceiro, porquê é que nós devemos descansar? Para manter o templo do Espírito Santo. É que, por exemplo, tal e qual como um carro, se ele não para aqueles quilómetros e não muda de óleo, digo ao irmão ao lado, ele vai ter problemas. E nós também, quando não paramos, vamos ter problemas. E alguns já deram conta disso. E outros, mais tarde, vão dar conta disso. É porque nós, quando somos mais novos, podemos tudo. Fazemos tudo. Carregamos em todos os pesos. Somos os super-homens. E depois, quando entramos nos entas... não fiz nada, eu agora. Pois o problema é tudo o que já fizeste. Ou seja, se nós queremos manter o templo do Espírito Santo, temos que cuidar dele. Às vezes, por exemplo, há pessoas que têm grandes sonhos e tal, que eu vou ser isto. Quando digo vou ser, é Deus usa-me, Deus faz, Deus usa-me nas tuas mãos para que o teu nome seja glorificado, para que gente... Para que Deus possa fazer isso, digo ao irmão lá, tens que ter saúde. Porque senão Deus não te vai usar coisa nenhuma. E para ter saúde, há muita coisa que cabe a ti e a mim cuidar do templo, da casa de Deus. E deves ter muito mais cuidado, porque nem sequer é a tua casa. É a casa de Deus. É a casa do Todo-Poderoso. E o que é que nós estamos a fazer para cuidar dessa casa? Para manter essa casa? Quer dizer que alguns já estão a passar de casa a catedral. O Espírito Santo já tem muitas assoalhadas.
Ai, ai. Mas, irmãos, precisamos aprender a valorizar o nosso tempo. Eu ouvi alguém falando sobre o valor do tempo. Eu vou ler algumas coisas que eu ouvi e escrevi de propósito. Ele diz assim, olha, para entender o valor de um ano, pergunta um aluno que reprovou nos seus exames finais. Para entender o valor de um mês, pergunta uma mãe que teve o seu bebê um mês antes do tempo. Para entender o valor de uma semana, pergunte a um editor de um semanário. Para entender o valor de um dia, pergunta a um homem que ganha o salário mínimo e tem 5 filhos para dar de comer. Para entender o valor de uma hora, pergunta a um noivo que está à espera que a cerimónia comece. Para entendermos o valor de um minuto, pergunte à pessoa que acaba de perder o avião, ou o comboio, ou o autocarro. Para entender o valor de um segundo, pergunta à pessoa que sobreviveu a um acidente de automóvel. E para entender o valor de um milésimo de segundo, pergunta àquele que ganhou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos. A diferença que um milésimo de segundo pode fazer. E onde eu quero chegar é que nós precisamos dar valor ao tempo que Deus nos dá. E cada um tem o mesmo tempo. Diga ao irmão lá, 24 horas. Nem mais uma. Não é como o outro. A partir de agora vamos ter que trabalhar 25 horas por dia. Camarada presidente, o dia só tem 24. Faz mal, trabalhamos a outra de noite. Oh, igreja. Quantas vezes nós dizemos, e este é o nosso argumento, não tenho tempo para. Não tenho tempo para descansar. Não posso parar. Este negócio não trabalha sem mim. E às vezes quando passamos por certas circunstâncias, temos mesmo que ter tempo. E as coisas têm mesmo que andar sem nós. Certo? Diga ao irmão lá, cuida de ti, rapaz. Para terminar, conselhos práticos. Como podemos viver de acordo com o 4º mandamento? Na prática. Conselhos práticos. Primeiro conselho prático. Escreva aí. Não sejas legalista. Diga ao irmão lá, não sejas legalista. E a segunda parte é, vive na graça de Deus. Bem, sobre a graça de Deus pode ouvir a mensagem de sexta-feira, que o Paulo já falou. Mas não sejas legalista. Onde é que eu quero chegar? Muitos estão mais preocupados com as regras do que com os princípios. Estão mais preocupados com as regras do que este princípio do dia, do repouso, de descansar, de desfrutar, do agradecer. Bem, no tempo de Jesus vivia um certo grupo de pessoas chamados fariseus. E esse grupo de pessoas chamados fariseus, eles tinham, diz os estudiosos, mais de 1500 regras para o dia de repouso. No dia de repouso tu não podes fazer isto, no dia de repouso tu não podes fazer aquilo, no dia de repouso tu não podes fazer... Mãe, com 1500 regras, diga ao irmão lá, quem é que descansa? Com tanta regra, não pode isto, não pode aquilo, não pode aquilo. E às vezes alguns estão mais preocupados com as regras do que com os princípios. E por isso não conseguem sequer viver de acordo com esse princípio. Não sejas legalista. Para, ou nem sequer dês hipótese a discussões. Eu creio que o dia de repouso é o domingo, porque Jesus Cristo ressuscitou ao domingo, porque fomos batizados do Espírito Santo ao domingo, por isso, por aquilo. Não, eu não creio que seja ao domingo, eu creio que seja no sábado, porque os judeus dizem isto, e o calendário diz aquilo, e o outro estão ali a discutir. Mas quem é que consegue descansar numa discussão destas? O que é que isso interessa?
Faz lembrar os fariseus, que quando Jesus curou uma pessoa no sábado, ficaram todos arreliados. O que é isto? Curar no sábado? Quer dizer, eles estão mais preocupados com o sábado do que com aquela pessoa. E muitas pessoas são assim, estão mais preocupados com as suas regras, com a sua preceito, do que com o princípio e desfrutar e viver de acordo com a palavra de Deus. Sabe o que é? Eu estou preocupado, que eu quebrei a regra 1521. Sabe o que é que a Bíblia diz? Marcos 2:27, olhem para ali. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Não sejas legalista. Deus não criou o dia do descanso, ou não nos criou a nós por causa do dia do descanso. Deus criou o dia do descanso por causa de nós. Porque foi Ele que nos criou. Ele sabe quais são as nossas necessidades. Ele sabe quais são as nossas limitações. Ele conhece-nos melhor que ninguém. Ele diz, olha, é importante tu descansares. Então, não interessa se é o dia A, B, C, porque se nós entrarmos por aí que o único dia é o domingo, eu estou tramado. Irmãos, o domingo não é o único, mas é dos dias que eu mais trabalho. Só fazendo umas contas simples. Eu levanto-me muito antes, mas imaginemos que eu levanto-me às 8 da manhã. Eu vou fazer o culto agora. Vamos comer ou comer qualquer coisa rápido. Às 3h30 estou nas Caldas e tenho ensaio de louvor. Às 5 tenho culto. E porque não estamos lá agora a semana inteira, muitas são as vezes que ficamos a conversar com os irmãos ou a jantar com o A, com o B, ou com o C, ou com o D. Porque é assim que deve ser feito. E eu retorno a esta cidade por volta entre as 10 e as 11 da noite. Se disserem que o domingo é o único dia que eu posso descansar, eu estou feito. Diga ao irmão ao lado, não sejas legalista. Diga a ele, não sejas legalista. Vamos procurar o princípio e viver o princípio da palavra de Deus. Segundo conselho, desfruta da presença de Deus. Desfruta da presença de Deus. Às vezes andamos tanto a correr, que Deus está a dizer, olha, nesse dia, seja um dia também para recarregar baterias. Que tu próprio possas tirar um tempo, um pouco mais, para louvares a Deus. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Possas tirar um pouco de tempo para ler a tua Bíblia. Não com aquela, eu tenho que ler a Bíblia, 5 capítulos. Só vai no e-mail, já estou farto disto. Não, porque a Bíblia é um manual de instruções. A Bíblia é Deus a falar para mim. É como que se tu queres o teu telemóvel sempre operacional e ele não morrer, digo ao irmão lá, tens que pôr à carga. Nós precisamos ser recarregados também. Precisamos de ir à presença de Deus. Deus, tu és a fonte da minha vida. A gente andamos a correr durante a semana e ficamos tristes por aquilo e outra coisa aconteceu e a outra. Não faça do culto apenas isso. É nossa responsabilidade. Bem, deixa-me dizer assim, é tua responsabilidade também buscares a Deus em casa. De Deus. É um reconhecimento. Não, isto não é uma religião para nós. Não é uma religião em que eu vou ali ao pastor, meta a mãozinha. Então vamos pôr a mãozinha e volta para casa. Não. É bíblico orar, claro. É bíblico orarmos uns para os outros, claro. Mas nada disso substitui a tua comunhão com Deus. E neste dia, não é o dia apenas para dormir. É o dia para eu tirar um bocadinho também e louvar a Deus. E glorificar a Deus. Dizer, Deus, Espírito Santo, enche-me da tua presença. Tu possas me dirigir. Tu possas me fortalecer. É importante. Assim como um carro precisa mudar o óleo. Assim como um carro precisa mudar muita coisa para continuar a fazer quilómetros e a fazer quilómetros e a fazer quilómetros. Nós também precisamos ser renovados, fortalecidos, restaurados. E isso acontece, digo ao irmão ao lado, na presença de Deus. Então desfruta da presença de Deus. Fala com Deus. Terceiro conselho, desfruta da natureza que Deus criou. Vai passear.
Ai, pastor, eu não tenho dinheiro. Nem precisas. Olha, nós vivemos numa cidade fantástica. Queres mar? Vais à praia, até podes ir a pé. Ai, pastor, e o tempo não está bom? Ótimo! Fazemos uma caminhada à beira-mar. Porquê é que nós só olhamos para a parte negativa? Não está bom? Inventa outra coisa qualquer, faz qualquer coisa. Junta-te com a tua esposa, junta-te com os teus filhos e partilha a natureza que Deus nos deu. Ai, pastor, não gosto de mar. Ótimo, vai à serra. Se há gente que não se pode queixar, diga ao irmão ao lado, somos mesmo nós. Mas desfruta. Desfruta tempo com os teus filhos, desfruta tempo com os teus vizinhos. Quarto conselho, desfruta das pessoas que Deus colocou ao teu redor. Em primeiro lugar, olha, desfruta da tua família. Há pessoas que dizem, pastor, o meu amor acabou. Claro, tu falas 1001 vezes mais com a colega de trabalho do que com a mulher. Vais para casa de segunda a segunda. Ou de segunda a domingo, ou sábado, pronto, é a correr, às vezes não comem juntos. Então, nesse dia, que possam ter um bocadinho, comam os dois. Ou os três, ou os quatro, conforme os que houver em casa. Passem tempo. Se o pouco tempo que nós temos, vamos para o Facebook, se o pouco tempo que nós temos, vamos ver as telenovelas todas, se o pouco tempo que nós temos, nós vamos fazer outra coisa. Nós passamos a conhecer mais o mundo à nossa volta do que a nossa própria casa. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Mas desfruta da família que Deus te deu. Há gente que não tem ninguém, infelizmente. Diga ao irmão lá, desfruta. Desfruta da tua família espiritual. Hebreus 4, 25. E não faltemos às nossas reuniões na Bíblia para todos. E diz, alguns têm por hábito faltar, pelo contrário, animem-se uns aos outros cada vez mais. Que possamos fazer prioridade para nós, vir à casa de Deus. Alguns não podem, neste mês, por exemplo, de agosto, temos muitos irmãos que não podem vir ao domingo, mas têm vindo à sexta-feira. Esforcem-se por isso acontecer. Na casa de Deus, ter este compromisso de conhecermos um pouco melhor. Às vezes tudo o que conhecemos é a nuca do irmão que está à frente. Porque nunca falámos com ele. Porque entramos tarde e saímos cedo. Tínhamos um compromisso de conhecer um pouco mais. Ou seja, cada domingo conhecer alguém diferente. Conhecer pelo nome. O irmão há muitos. Olha, o António. Conheço a vida dele com equilíbrio, claro, com equilíbrio, digo ao irmão lá, tudo equilibrado. Mas conhecemos a pessoa, conhecemos quem é. Como é que nós vamos ganhar relacionamentos uns com os outros? Há amizades que estão aqui, que duram uma vida, começaram na igreja, nos cultos. Víamos ele todos os dias, ou todos os domingos, e começámos a conviver, e depois marcámos um café, e isso agrada a Deus, isso é importante para a nossa própria vida também. É importante nós nos animarmos uns aos outros. Quando nós vimos a casa de Deus, nós somos animados, nós somos fortalecidos, nós somos também recarregados, nós somos abençoados, nós abençoamos. Então é importante nós virmos à casa de Deus e é importante nós congregarmos. É importante nós ajudarmos alguém que não possa ter igreja através de internet, mas nada substitui o calor humano, o tocar, o estar, o conhecer, o conviver, o orarmos juntos. O chorarmos juntos, o alegrarmos juntos, nada substitui isso. Então que nós precisamos aprender também a desfrutar da nossa família espiritual. Às vezes, ainda por exemplo, a semana passada, alguns imigrantes lá em Caldas, com lágrimas nos olhos, dizer que o que para nós não é corriqueiro, mas é tão simples, é tão normal. A gente, se não for ao culto hoje, o pastor está lá para a semana. Se não for para a semana, está lá a outra. E eles dizem, não, nós onde estamos, não temos uma igreja, não temos... E aquele prazer, de estar junto com alguém. Às vezes nós só damos valor às coisas quando as perdemos. Mas eu acredito que não precisamos de as perder. Amém?
Nós gostamos de estar juntos. Nós gostamos de nos congregar, certo? O grupo pode vir até aqui. Desfrute também dos seus amigos. Conviva com eles. Diga ao irmão ao lado, convive. Passa tempo com eles. Precisamos não nos isolar. Precisamos aprender com as culturas diferentes. Nós temos no nosso meio, por exemplo, alguns irmãos brasileiros. Precisamos aprender com a cultura deles. Eles possam aprender com a nossa cultura também. Os irmãos estão-nos a ver na internet, por exemplo, a maioria, ou muitos deles, ou penso eu, estão no Luxemburgo, outros em França, possam se envolver com os luxemburgueses, com os franceses e dar graça a Deus para aquela terra. É que às vezes há uma mania de maldizer aquela terra que os recebeu. Que aquelas pessoas que lhes deram trabalho, se eles conduzem os carros que conduzem, se têm as casas que têm, foi porque aquela gente lhe abriu as portas, deu-lhes trabalho e podem ter aquilo que têm hoje. Então que sejam agradecidos a Deus por essa terra, assim como os que estão nesta terra, que sejam agradecidos a Deus por esta terra. Às vezes falta-nos um pouco isso. Nós não temos, eu acredito que isto é o reino de Deus. Aprendermos com as culturas uns dos outros. Olha, mostra lá a tua comida. E que nós possamos saborear uma boa comida. À moda daqui, à moda dali. Claro, umas gostamos mais, outras gostamos menos. Mas estamos a falar de nos misturarmos, de nos juntarmos. Estamos a falar do dia do descanso. Estamos a falar do dia do repouso. Estamos a falar do quarto mandamento. Tudo isso é importante para a tua vida, quer física, quer mental ou psicológica, para mais uma semana de trabalho. E quinto e último conselho, acima de tudo, dá graças a Deus. Dá graças a Deus. Dá graças a Deus. Nós não temos que ficar condenados por Deus nos abençoar. Pelo contrário, temos que agradecer a Deus. Porque é reconhecer tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho. A Ele nós devemos. A Ele nós devemos. Às vezes nós esquecemos isso. Às vezes é muito normal, e eu sei que é verdade, mas é muito normal as pessoas estarem a conversar. Não, eu tenho batalhado duro. Claro que isso é verdade. Mas quem é que dá força para batalhar? Quem é que abre portas? Quantas pessoas se queixam que não tenho sequer uma oportunidade? Se calhar elas passaram, eles é que não viu. O que é que nos dá saúde? O que é que nos dá graça? Nós precisamos dar graças a Deus. Nunca olhar para a vida do lado. Às vezes é comum em pastores, às vezes é comum entre irmãos, é comum entre a sociedade. Agora, olha o horário que ele teve, que ele tem. Pergunta-lhe o horário que ele teve durante 20 anos. Mas só olhem para aquilo que ele tem hoje. Olha o tamanho agora. Mas pergunta como é que ele começou. E os anos para chegar até ali foi um conquistar. Então não te preocupes, não olhes para os outros. Dá graça a Deus. A fase que eu estou a viver, a Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Tu és o Senhor da minha vida. Tu és aquele que me fortaleces. Tu és aquele que me dirige. Então o dia de sábado, ou do repouso, que é o princípio, é um princípio importante para a nossa vida. Para a nossa vida espiritual, para a nossa vida física e para a nossa vida emocional. Muitos esgotamentos, muitas coisas. É que as pessoas acham que não podem parar. É que as pessoas olham para certas coisas como um luxo. As férias nunca foram um luxo. Só na cabeça de alguns é que são. Alguns até têm a dizer assim, eu não posso dar essas vaidades. Olha, eu já nem digo nada. Então, cada um tem o que merece, acabou. Sabe porquê que eu te digo isto às vezes?
e estou a dizer assim com uma forma de ter irritado, entre aspas, é porque aquilo que ele está a dizer, às vezes é que outros não fazem nada. Isso é que é triste. Porque se alguém teve férias, é porque já teve de trabalhar. Porque ninguém, o patrão não lhe dá férias sem primeiro ele trabalhar. Experimenta entrar hoje e pedir férias amanhã. Por acaso no cartório entrei em fevereiro e tive férias logo em julho. Porque ela pôs-me logo efetivo. Pronto, eu acredito que você vai... Mas isso não acontece. Há uma necessidade que todos nós temos. Cuida desse teu corpo. Cuida dessa tua vida. Cuida dessa tua família. Eu confesso-vos uma coisa, que é dos mandamentos que eu tenho mais dificuldade e que a Carla me tem ajudado, é neste mesmo. Eu não estou a dizer isso por vaidade. Porque gosto tanto daquilo que eu faço. Que às vezes a Carla assim, às vezes a brincar, olha, estás proibido de falar. E quando eu dou conta, se ela me pedisse €1 por cada vez que eu falava de trabalho, estava feito. No dia de folga. Porque às vezes ao domingo eu chego a casa tão cansado. Fisicamente, pelas viagens, por cultos, mas emocionalmente, pelas histórias dos nossos irmãos. Psicologicamente, porque não consigo separar. Isto é a história dele. É a história dele. Às vezes, a frustração do que é que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Posso dizer, olha, vamos confiar em Deus e vamos orar. Mas que é importante nós nos separarmos do trabalho às vezes. E descansarmos. E desfrutarmos. Descansarmos o corpo, descansarmos a cabeça. E acima de tudo, dizer, Deus, que seja um dia também que Tu me possas renovar e me fortalecer. Amém? Vamos ficar de pé agora mesmo. Fecha os teus olhos. Está aqui alguém que tem tido dificuldade